Na Umbanda, os espíritos se manifestam para ajudar, ensinar e a curar. Cada linha traz a sua energia única. Sejam bem-vindos ao canal Umbanda, falando de coração para corações. Sou a Mãe Renata da Tenda de Umbanda Luz e Caridade e no vídeo de hoje vamos estar falando sobre quem? Os guias da Umbanda. Mas antes eu convido vocês, aqui não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curta, compartilhe, acompanhe a gente pelas redes sociais e Projeto Tijolinho, www.turquesalto.com.br. Guias, entidades e mentores. Quem são? Eu só vou dizer para vocês que eles não são deuses, eles são espíritos evoluídos que vêm a serviço do bem e da caridade. E na Umbanda eles se manifestam como os nossos amados pretos velhos, os nossos herês, os nossos caboclos e os nossos guardiões. Por que eu citei os 4 primeiro? Porque a Umbanda tem 4 pilares, que são exatamente as entidades, os guias que eu acabei de citar agora. Muitas pessoas confundem. Ah, são guias, são entidades. Gente, não importa a denominação. Está correto dizer guias e está correto também dizer entidades. Porém, não é correto dizer mentores. Sabe por quê? Porque mentor, a cada médio em desenvolvimento, um mentor vai estar guiando esse trabalho. Tanto é que hoje eu estou numa homenagem aos meus mentores, a minha mentora em especial. Por que eu falei os meus mentores? Porque eu tenho a cigana, que foi a Sarita, que me trouxe essa evolução para que eu pudesse chegar a conhecer os outros guias que faziam parte desse meu trabalho. Primeiro veio ela, depois vieram os guardiões e depois sim, preto velho, caboclo e em determinado momento aqui, nessa nova série que a gente está lançando a partir de hoje, trazendo um pouquinho, desmistificando o que são os guias, o que são as entidades, eu vou estar falando um pouquinho de cada momento que eles surgiram na minha vida, tá? E ó, vem história da Mãe Renata aí para vocês, hein? Esses espíritos ou entidades, eles vêm de diferentes cultura, história e vivências. Cada um com a sua particularidade, cada um com a sua energia e a sua vibração para trabalhar junto ao seu médio durante os trabalhos de incorporação. Quem são os guias? Os guias foram pessoas encarnadas. Esse é o diferencial de uma divindade como os orixás, por exemplo. Então, o guia, ele já foi encarnado, ele sentiu na pele tudo o que nós sentimos, então por isso dessa proximidade com o ser humano. Então, eles conhecem as nossas vivências, porque eles sentiram aqui, cada um dentro da sua época, cada um dentro da sua história, cada um dentro da sua cultura. E eles foram de encarnação em encarnação evoluindo. E a partir daí, quando a gente fala que os guias, eles são evoluídos, é porque antes deles se manifestarem a vir fazer a caridade, porque quando nós médios estamos incorporados, nós não estamos fazendo caridade alguma. Quem está fazendo a caridade é o guia. O guia evoluiu para isso e o guia vem principalmente para nos ensinar. Porque a partir do momento que a gente começa a ter essa vivência junto à nossa mediunidade, junto com os nossos guias, eles começam a manifestar, começam a trazer a parte da moral, a parte do sentir, a parte do equilibrar. Tudo isso é porque eles estão nos ensinando, mas quem faz a caridade durante o trabalho são eles. Quem são os guias da Umbanda? Pilares da Umbanda: preto velho, caboclo, herê e os guardiões, que são os Exus, o povo da esquerda, né? Exu e Pombagira. São os pilares da Umbanda. Tanto que existem terreiros de Umbanda que só trabalha
com essas 4 linhas. Eles não trabalham, por exemplo, com as próximas linhas que eu vou dizer. E são vários terreiros, então eles entendem que quando um caboclo está manifestado, está junto ao caboclo boiadeiro, marinheiro e baiano. Porém, na nossa casa, a gente trabalha com todas as linhas. Então, a gente trabalha preto velho, caboclo, herê, os guardiões, baiano, boiadeiro, marinheiro e o povo do Oriente, que são os ciganos. Esse trabalho é aqui na nossa casa. Porém, algumas casas não trabalham, por exemplo, com a linha do Oriente. Trabalham sim os ciganos manifestados junto com o povo da esquerda. Então, esses são os guias. Vocês lembram do vídeo anterior que eu falei das 7 linhas? O que são as 7 linhas da Umbanda? Que são vibrações. Essas vibrações também têm a ver com os nossos guias. Além das 7 linhas, cada guia trabalha uma energia, uma vibração. Caboclo trabalha o conhecimento, a sabedoria, a fartura. Preto velho trabalha a paciência, a tolerância, a pureza, a humildade. Os herês trabalham a alegria em cada um de nós, a verdade, porque eles são ali ponta firme com a verdade, não é? Depois nós temos os boiadeiros. Os boiadeiros são homens trabalhadores. A função deles ali é na nossa evolução, principalmente a profissional. Quando a gente fala dos baianos, eita povo arretado, que adora desmanchar uma demanda. Esses sim são os mirongueiros, também como preto velho, mas não tem como o povo da Bahia para desmanchar uma demanda na vida das pessoas. Quando falamos do marinheiro, o marinheiro trabalha as emoções. Sabe aquele balanço que o marinheiro chega? Quanto mais ele balança perto de uma pessoa, mais essa pessoa está em desequilíbrio emocional. E conforme ele vai balançando, ele vai equalizando e tirando essas emoções negativas daquele consulente. E temos também Exu e Pombagira. Exu trabalha a vitalidade, são guardiões, eles vão estar à nossa frente. Tanto que qualquer ponto de força que a gente vá, primeiro nós temos que saudar os que estão à nossa frente, que são os guardiões de cada campo de força. As pombagiras trabalham o nosso desejo de vida. Não é desejo de relacionamento. Isso conta um pouco, mas se a gente tem desejo de vida, de força, que é o que elas trazem para a gente também, lógico que tudo vai se encaixando na nossa vida, inclusive o relacionamento. E aí nós temos os nossos maravilhosos povo cigano, Sarita e Pablo, que estáis cá, que são os mentores que me guiaram diante da Umbanda. Foi quem me trouxe todo esse trabalho, todo esse conhecimento, todo o aprendizado que eu tenho foram com eles. Vocês perceberam que para poder fazer esse vídeo eu trouxe muito mais os traços ciganos? Porque a cigana é a minha mentora. Mas isso não significa que seja afinidade maior com ela. Eu tenho afinidade com todos os meus guias, mas eu a respeito como minha mentora, porque tudo que eu aprendi, na verdade, começou com ela. E depois é que os guias vieram também me trazendo aprendizado. É natural que nós, como médios ou nós simpatizantes da Umbanda, a gente tem uma afinidade, é natural, uma afinidade com determinados guias. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, todos os guias têm a mesma força, todos os guias têm o mesmo poder. Inclusive, guias de pai e mãe de santo não é mais forte que os guias dos filhos de santo, ok? A gente tem que ter esse entendimento, até mesmo porque na nossa casa, por exemplo, a gente não tem agenda. Existe uma mentora que durante a semana ela vai trazer qual é a energia do próximo trabalho, qual é a egrégora, qual é a necessidade dos consulentes. E a partir daí ela vai trazer para a gente a gira de qual entidade vai ser. Mas ela, esse tempo todo de trabalho, eles nos ensinaram que a gente tem que ir pelo chamado do coração. Então hoje eu quero estar num terreiro de Umbanda. Eu não quero estar numa gira de Preto Velho, eu não quero estar numa gira de Exu. Eu quero estar num terreiro de Umbanda. Eu quero buscar, eu quero sentir. Esse é o verdadeiro chamado. O que temos que ter em mente é o respeito aos guias, às entidades, aos trabalhos que eles fazem. Porque todos os guias estão aqui para fazer o bem para nós mesmos como consulente, primeiro nós como médios,
Nós como consulente, porque nós também somos consulentes, então enquanto nós estamos dando passe, onde eles somos instrumento do trabalho, nós também estamos sendo trabalhados, nós também estamos sendo curados, porque é isso que eles vêm fazer em terra. Eles não vêm para fazer o mal. É isso que eu gostaria que as pessoas entendessem e parassem de pedir para os guias fazerem o mal. Inclusive Exu e Pombagira, porque eles são lei, eles são guardiões, eles não vão fazer o mal. Quando você pede o mal vem através de outras energias, mas não desses guias que estão aqui somente para fazer o bem. Então, cuidado com o que você vê lá fora, cuidado com o que você reproduz lá fora, porque o respeito, vocês imaginam, nós estamos falando de seres de luz. Então, olha o quanto de respeito e amor que a gente tem para com esse trabalho. Eles poderiam estar quietinhos lá em Aruanda, mas não. Eles se põem a estar presente nos terreiros de Umbanda para poder auxiliar as pessoas, para poder curar, para poder trazer uma palavra. E cada linha trabalha para o bem, cada um com o seu propósito, cada um com a sua energia, cada um com a sua vibração para com seus consulentes. E para os próximos vídeos eu vou estar trazendo cada guia, seus elementos, a forma de trabalho, a sua energia, as suas ervas. E eu espero contar com vocês novamente aqui no canal.